Fala aí. Alô, alô, alô. Podemos começar? Podemos? Bom, boa tarde a todos. A gente está aqui para falar sobre o caso de agressão por parte do deputado Glauber a mim e também ao colega de Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro. Antes de falar sobre o que aconteceu comigo, eu queria que o Gabriel aqui relatasse o que houve com ele, né? O que ele veio fazer na Câmara dos Deputados e o que ele estava fazendo quando o deputado Glauber Braga partiu para cima dele e expulsou ele da Câmara dos Deputados. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Gabriel Costenaro. Eu vim à Câmara para ajudar os Ubers sobre a regulamentação que quer aumentar o preço dos passageiros, que vai piorar a vida do motorista e que quem vai ganhar nessa brincadeira é o governo e os sindicatos. Nesse momento, eu estava na Câmara dos Deputados, indo nos gabinetes de deputados de direita, para conversar com eles sobre isso. E no momento que o deputado Glauber Braga entra na Câmara dos Deputados, ele vem me peitar, me agredir, me difamar. E ele já tinha dito, dentro do plenário, que quando ele me visse, ele iria me agredir. Está gravado, tem isso lá dentro. Todo mundo está de prova. E foi isso que aconteceu. Ele chegou, me difamou, me agrediu, falou que eu ameacei pessoas. Isso é mentira, porque ali é o circo dele. Foi isso que ele fez. Ele me agrediu, me botou para fora. Até quando isso vai acontecer dentro da Câmara dos Deputados e nada... Ele vai ser penalizado? Ele vai ser processado. E quem sabe ele vai ser cassado. É isso que eu tenho para dizer. Bom, logo depois que o deputado Glauber agrediu e expulsou o Gabriel Costenaro da Câmara dos Deputados, todos foram ao DEPOL. Eu fui também ao DEPOL, ali na Polícia Legislativa, para saber o que tinha acontecido. Quando eu chego ao DEPOL, o deputado Glauber parte para cima de mim, me ataca, me chama de nazista. 2 deputados do PSOL, vale lembrar, já foram condenados, já transitou em julgado a condenação deles por causa desse mesmo tipo de ataque covarde contra mim. O deputado Glauber também vai ser processado no Poder Judiciário em razão disso. E tenta me agredir. E só não consegue me bater porque a Polícia Legislativa segura ele, está tudo isso retratado em vídeo, e eu dizendo, olha, você quer me acusar, você quer me xingar, me xinga, que depois eu vou lá e vou te processo. E aí ele fica irritado, parte para cima de mim e vem tentar me agredir. Justamente em razão disso, nós vamos ingressar hoje com um processo, não apenas com um processo judicial para que ele responda pelo que ele disse, mas também com uma representação no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do deputado, porque é absolutamente inaceitável que um parlamentar expulse e agrida um cidadão comum que veio aqui conversar com parlamentares com os quais simpatiza e que um deputado bata numa pessoa porque discorda ideologicamente dessa pessoa. Isso é inaceitável, e é inaceitável que ele parta para cima de um colega deputado. Se ele tem discordância, todos me conhecem nessa casa, sabem que eu não sou de bater boca, sabem que eu não sou de muito menos de envolver com qualquer tipo de agressão, confusão física. O deputado Glauber partiu para cima de mim, uma atitude absolutamente covarde, e se aqui na Câmara dos Deputados, qualquer divergência ideológica que a gente tiver, começar a partir um para cima do outro, isso aqui vai virar um ringue, e não é nada disso que a gente quer. Então, por toda a agressão em relação ao Gabriel Costenaro, em relação a mim, vamos ingressar com o processo judicial e também com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Aliás, o deputado líder da oposição, Felipe Barros, há pouco aqui me noticiou que também deve estar lançando uma nota em nome da oposição em repúdio a essa atitude do deputado Glauber, então também queria passar a palavra para o deputado Felipe Barros. Obrigado, Kim. Boa tarde a todos. A liderança da oposição e eu, como líder da oposição, nós repudiamos veementemente a agressão física promovida pelo deputado Glauber Braga contra um cidadão comum que foi expulso da Casa do Povo pelos braços de um deputado federal e que, além disso, esse mesmo deputado federal, deputado Glauber Braga, ainda agrediu fisicamente e verbalmente
o deputado Kim Kataguiri. Nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento no parlamento brasileiro e, portanto, a liderança da oposição irá apoiar todos os pedidos de cassação que esse episódio irão ocasionar, dentre eles o PL, o Partido Liberal, que já se pronunciou nesse mesmo sentido. Nós ingressamos na Comissão de Ética contra o deputado Glauber Braga, e eu, pessoalmente, fico só com uma dúvida: se o caso, deputado Ottoni, é apenas de comissão de ética ou também o deputado Glauber merece uma clínica de reabilitação, que é o que me parece. Senhoras e senhores, já não se trata mais de brigas ideológicas, direita, esquerda. Se trata de agora a segunda violência que um deputado promove sobre um outro deputado, e esta com um grande agravante, que foi uma violência contra um cidadão brasileiro visitando esta casa que pertence a ele e ser violentado por um deputado federal. Portanto, a coisa extrapola direita e esquerda. Na verdade, as cenas são tão grotescas, são tão assustadoras e alarmantes, que está chegando a hora de nós pedirmos ao presidente Arthur Lira exames toxicológicos contra deputados. Porque não é possível que um comportamento desse que o deputado Glauber teve, ele tenha tido com lucidez. Não é possível. Portanto, fica a nossa solidariedade ao Gabriel, que representa todo o povo brasileiro neste momento, nesta casa, ao deputado Kim, que manteve a paciência, manteve a calma que lhe é peculiar, manteve a elegância que lhe é peculiar, e por isso não houve vias de fato que o deputado Glauber Braga tanto queria que acontecesse. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Gabriel, você tem histórias de agressão, de confusão nas federais do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Glauber disse que hoje foi a única vez que você foi convocar ele para fazer uma cena. E pelo que a gente viu, você é pré-candidato a vereador nessa próxima eleição. Por que a gente não vai achar que são cenas provocadas para gravar vídeo, para internet, para fazer campanha? Qual agressão eu cometi na UFPR e na UFSC? Tem uma lista de matéria, um monte de matéria. Não tem. Me mostra um vídeo. Não tem. 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 Os vídeos que a UOL e boa parte das redes de esquerda postaram era das pessoas me enforcando e me agredindo. É isso que você tem. Você não tem nenhum vídeo eu agredindo ninguém. Você não tem nenhum vídeo de eu agredindo ninguém. Mentira não. Mentira não. Mentira não. Mentira não. Todos os eventos que você citou, o Gabriel Costenaro foi agredido, e são esses os vídeos que existem. Não há nenhum vídeo dele agredindo ninguém, em nenhuma dessas instituições. E, para além disso, nesse caso que nós estamos discutindo agora, há o vídeo dele parado, dele conversando com os seus colegas motoristas de Uber que estavam tratando sobre o projeto de lei. Então, ele estava parado, pacífico, não estava sequer questionando qualquer parlamentar de esquerda, nem pacificamente, ele estava sequer entrando em contato com nenhum parlamentar de esquerda, e foi agredido, empurrado, e absolutamente nada justifica essa agressão. Eu emendava a pergunta de Glauber, disse que foi a quinta vez que ele vai fazer uma cena junto, mas é sobre essa história, para a gente conhecer melhor esse personagem. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber o seu nome, por favor. Você é casado no UOL. Letícia, não justifica um cidadão ser expulso do Congresso Nacional. Quem viu a cena, e todos nós você já deve ter visto, é muito emblemático você expulsar um cidadão brasileiro e ser escorraçado do Congresso Nacional. Não importa as nossas divergências. A magia do Congresso Nacional é 513 deputados criados de forma diferente, em lugares diferentes, com pais diferentes, com ideias diferentes, em situações diferentes. Se a nossa divergência aqui não ser premiada, com o que há de mais especial quando a gente bota o nosso dedinho ali e vota, a gente vai ter o fim do Congresso Nacional.
e a implementação de uma ditadura ideológica que a gente não quer. A gente não pode escorraçar nenhum cidadão. Eu trabalho em Copacabana. Quantas vezes eu ouço insulto em Copacabana, na praia mais democrática do Brasil? Se eu for agredir quem pensa diferente de mim, e que hoje essa imagem que sirva de educação, e eu torço para que não só o Glauber, mas todos os deputados tenham um equilíbrio, porque pior do que o Glauber ter sido ríspido e agredido e tocado de forma bruta no Kim, foi ele ter expulsado. Depende. Se o Gabriel já teve confusão, não justifica ele ser expulso do Congresso Nacional, como ele foi. Então está aqui toda a minha indignação como deputado, e que eu não quero. Aqui no corredor eu recebo o Guga Noblat, por exemplo, ele vem ali. Jamais eu vou ser ríspido, vou ser agressivo com quem pensa diferente de mim. E eu espero que daqui para frente a gente tenha um congresso, a gente não pode ter o jogo. Você conhece o Eurico Miranda? Imagina o Eurico apitar o jogo do Vasco. Imagina as regras dessa casa só protegerem um lado, como é o que está acontecendo. Então, só isso que eu tinha que falar, e eu agradeço a sua participação. Próxima pergunta. Deputado Kim, nas imagens, a gente consegue, no momento que começa o empurra, quando o deputado Glauber apertou as suas mãos. Qual foi o contexto? Qual foi a conversa que antecedeu esse momento? A gente, como eu disse, estava lá no DEPOL, né? E eu estava dizendo que nada justificava a ação dele, que o Gabriel Costenaro, como eu disse, estava parado, pacífico, e foi expulso e a pontapés, né, da Câmara dos Deputados, e o Glauber dizendo que não, que ia aceitar intimidação, e eu dizia, não tem ninguém te intimidando, o sujeito estava parado, você partiu para cima dele, né? Nessa discussão, ele vai e começa repetidas vezes a me chamar de nazista. Repito, 2 parlamentares do PSOL já foram condenados na justiça em razão desse tipo de acusação leviana. Não tenho a menor dúvida de que o terceiro vai ser o deputado Glauber Braga, inclusive com dever de obrigação de retratação. E aí parte para cima de mim e ainda ali aperta minha mão tentando quebrar meus dedos. Então, é impedido ali pela Polícia Legislativa. Então, nesse contexto, que ele parte para cima de mim depois que a gente sai da sala da Polícia Legislativa. Mais alguém? Pergunta para o deputado Felipe Barros. Deputado, o senhor acha que esse fato acontecido hoje é um fato isolado ou é uma iniciativa da base governista de intimidar a oposição? Veja, nós tivemos casos semelhantes, como o episódio do deputado Quaquá, que me parece que existe uma turba de deputados ligados ao governo que não são democráticos e que tentam ganhar o debate através da violência verbal, violência física, que é o modus operandi deste grupo. Nós não vamos generalizar, mas me parece que sim, existe um grupo de deputados governistas que não são democráticos e que tentam sempre ganhar no grito. Haverá uma pressão ao presidente da República para que isso seja célere, ou vai ser tipo, está no Conselho de Ética, vai ficar por isso mesmo? Não, eu, pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida de que tenho apoio dos colegas para isso. Devo conversar com o presidente do Conselho de Ética, o deputado Leor Lomanto, também com o presidente Arthur Lira, para exigir o máximo de celeridade, claro, dentro daquilo do prazo que o regimento determina, né? O deputado também tem os seus prazos para apresentar sua defesa. Agora, precisa haver uma punição veloz até para que ela seja efetiva e até para que a gente não incentive esse tipo de comportamento agressivo e violento contra outros colegas ou contra outros cidadãos aqui dentro dessa casa. Hoje mesmo eu devo procurar ambos para que, primeiro, para saber como é que está a situação hoje dos processos do Conselho de Ética. Há uma fila, eu entendo, de outros processos que precisam ser julgados na ordem, e também para exigir essa celeridade na tramitação. Minha pergunta é para Gabriel. Gabriel, já houve uma ameaça explícita a você do deputado Glauber Braga no plenário. Da mesma forma, você já gravou diversos vídeos com o mesmo deputado no Rio de Janeiro. É comum esse tipo de agressão que ele fez aqui hoje de maneira explícita? Como eu tinha dito antes, ele tinha avisado dentro do plenário que quando ele me visse, ele iria me agredir. E foi isso que aconteceu. A esquerda é agressiva e ela bate. E nunca fizeram isso com
o Guga Noblar que citaram ali. E ele pergunta para os deputados, e nada acontece com ele. Mas com a gente é diferente. A esquerda é agressiva. Deputado Kim, além da ação política... Já te respondo. Além da ação política do Conselho de Ética, vocês pensam em também entrar com alguma coisa judicial? Vão prestar alguma queixa em delegacia? Eu, pessoalmente, né, como eu já coloquei, 2 parlamentares do PSOL já foram condenados por fazer ataques a mim e por me caluniar, por me difamar, né, publicamente, e a mesma coisa foi feita pelo deputado Glauber. Então, para além da representação do Conselho de Ética, também pretendo ingressar com uma ação judicial para que ele seja obrigado, não só a me indenizar, mas também a se retratar publicamente. E da mesma forma... Manifestei o que houve, né, entre os meus colegas do União Brasil, né, não tratei formalmente sobre o pedido de cassação, mas o que eu tive foi uma solidariedade unânime de todos os colegas do partido. Você ia fazer outra pergunta? Da mesma forma, você vai entrar judicialmente? O Glauber Braga será processado criminalmente. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Obrigado, então, a todos.